Bom dia, boa tarde, boa noite, galera. Meu nome é Vitor Hugo e esse aqui é o canal do Guará. Sejam todos bem-vindos a mais um vídeo. E no último final de semana, eu e o meu coroa gravamos a análise tática de Fluminense contra o Red Bull Bragantino. Mas a gente acabou fugindo do tema quase todo o vídeo e fizemos praticamente uma análise do início de trabalho do Mano Menezes. E se a gente considerar que a derrota contra o Juventude nesse meio de semana foi um ponto fora da curva até aqui no início do trabalho do Mano Menezes, com muita falta de organização defensiva e muitos erros técnicos do time misto escolhido, a análise está muito fresca ainda. Então, para a gente poder começar essa análise, eu vou pedindo para que você deixe o seu like aqui embaixo e, claro, que você se inscreva aqui no canal do Guará, caso você não seja inscrito. Depois da vinheta, fica aí com o meu pai, o Hugo, essa parceria que durou alguns anos no Conexão Esportiva entre eu e ele, sendo reeditada aqui no canal do Guará. Mais do que falar que eu gostei, eu tenho gostado muito das apresentações, né? A gente que viu aí, sei lá, tirando o recorte dos 3 últimos jogos, né? Os 10, 15 jogos anteriores, onde o Fluminense não competia, eu acho que a grande maioria da torcida está satisfeita com o nível de competição que o Mano conseguiu trazer para essa equipe. A gente está jogando de igual para igual. Acho que isso ficou muito claro diante do Palmeiras, que é um fortíssimo candidato aí ao título, e a gente jogou de igual para igual. Acho que o nosso elenco é muito mais do que qualificado, ele está com o mental mais fortalecido, né? E o Mano foi fundamental para isso, né? E a gente foi 3 vitórias seguidas de 1-0. Agora o saldo de gols é o que menos interessa. Então, num contexto geral, eu tenho gostado sim. Muito mais da apresentação, da postura do time, do que realmente de quem está em campo. Quem está em campo acho que está correspondendo. Um ou outro não está bem, mas acho que o nível, né, o ímpeto da equipe como um todo melhorou bastante com a estreia do Thiago Silva, com a volta do Arias, né, com a chegada do Serna. Acho que estão sendo aí gratas surpresas que encaixaram bem, rápido e que estão fazendo a diferença. Espero aí que sigam fazendo. Eu gosto de falar que o time do Mano Menezes ele tem um padrão, pelo menos no Fluminense, que é um time muito bem postado defensivamente. A gente pode ver que o Fábio, que com o Diniz era o melhor jogador do Fluminense durante quase todo o ano, ele mal aparece. A melhor chance do Bragantino no jogo foi uma bola na trave no segundo tempo. E aí, quando a gente se aprofundar no segundo tempo, a gente fala um pouquinho mais da pressão que o Flu sofreu, mas é um time muito vertical. É um time que toda vez que tem a bola, não tem aquele passe para trás. O time não atacava. Exatamente, é um time que é vertical. A bola está no pé do Thiago Silva na defesa, ele vai tentar uma enfiada para o atacante. A bola está no pé do André, ele vai tentar buscar o Ganso para o Ganso poder enfiar um cara de velocidade. É um time muito vertical. E contra o Bragantino foi muito vertical, mesmo com o Serna até fazendo uma partida um pouco abaixo no primeiro tempo. O mental, como eu volto a dizer, futebol é muito isso, eu sempre falei isso, né? Desde da nossa parceria do Conexão Esportiva, e aí aqui eu já mando um abraço aí pro nosso querido Grifo, aí, para todo o Sistema Corado de Rádio. A gente sempre falava isso, né, lá, que o futebol, 60% é o mental. A gente viu isso ano passado, a confiança que o time do Fluminense tinha e a vontade de ganhar. Essa vontade de ganhar eu tenho visto voltando ao Fluminense. Todo mundo que jogava contra o Fluminense fazia a sua melhor partida. Todo mundo parece que tinha mais vontade de ganhar do que o Fluminense. E agora não. Agora o Fluminense mostrou aí nesses 3 jogos que vai ser difícil de alguém ter mais vontade de ganhar do que a gente. E isso por si só já é uma grande vantagem dentro do futebol. E a gente está aqui agora, né, um pouco mais aliviado. A caminhada ainda é muito difícil, mas vale ressaltar também aí, quando a gente vê algo que a gente tem conversado também bastante, todas as estatísticas que mostram, né, que todos os times que tinham essa pontuação, nenhum tinha um elenco, né, à altura do Fluminense para poder buscar essa recuperação. Então acho que o caminho é esse. A gente falava muito em 3 vitórias,
mas só se alcançaria a terceira vitória se primeiro se ganhasse a primeira, a segunda e consequentemente a terceira. Estamos nesse momento e agora é engrenar aí uma sequência de vitórias. Claro que alguns tropeços tá dentro do contexto, a gente vai tropeçar em determinado momento, mas eu acho que o foco do Mano ali, do mental do time, é saber preservar ali o Marcelo, o Thiago Silva, que não tem condições de jogar todos os jogos, tem as Copas aí no meio também, então não sei como é que o Mano vai administrar, mas é uma grata surpresa para mim também. Eu que nunca acompanhei o trabalho do Mano muito de perto, né, ele nunca tinha treinado o Fluminense, tinha até uma certa antipatia daquele jeito gauchão dele de ser, e as polêmicas que ele já teve em outras equipes, mas o que ele tem feito técnica e taticamente no Fluminense, e as coletivas também, a gente ficou refém aí de um cara que tira a nossa idolatria e o lugar dele dentro do Fluminense como o técnico que nos deu a Libertadores, mas era um cara que batia de frente com o jornalista, não respondia o que a torcida queria saber, se enrolar. Ele ia completamente alterado emocionalmente para as coletivas e a gente vê o Mano absolutamente coerente, trazendo o torcedor para dentro do jogo, literalmente, com as suas ideias, e acho que isso tudo já foi comprovado aí no jogo Palmeiras no Maracanã, está trazendo a torcida de novo e tem tudo para dar certo. Nós conversamos também sobre a estrela que vem mostrando o moleque de Xerém, Cauã Elias. Se liga aí. E a gente não tem nem o que falar do Cauã Elias, né? Que estrela vai mostrando esse garoto, chamando a responsabilidade, né? Ele chamou a responsabilidade publicamente, né? Depois do jogo contra o Criciúma, tomou até um puxão de orelha lá isso aí foi dos bacana. Veteranos, mas está chamando a responsa e está correspondendo dentro de campo. A gente tinha expectativa muito grande no final do ano passado que esse cara poderia ser o John Kennedy, e é uma grata surpresa ver o Cauã Elias se destacando, jogando bola, porque quem acompanha a base do Fluminense sabe do potencial desse garoto. É um garoto que desde sub-16, sub-14 está na seleção brasileira, é um garoto que tem sondagens de Barcelona constantemente, e há pouquíssimos meses atrás ele estava no jornal Marca ao lado do Endrick e do Estevão. Os mais antigos vão lembrar, obviamente, dos anos 90, dos anos 2000, Romário, Renato Gaúcho, eram caras que chamavam a responsabilidade para si e resolviam, né? E eu não estou comparando aqui, obviamente, que o Cauã Elias a nenhum deles. O Cauã Elias, como o Vitor Hugo falou, ele está aí numa prateleira de joias, né? Tem tudo para explodir ainda na Europa, mas é um cara que chamou a responsabilidade para si no momento em que aquilo não tinha sido combinado com ninguém no clube, foi algo espontâneo dele, né? Joga para a galera de Xerém que a gente resolve. Óbvio que hoje em dia, né, com esse mundo de rede social, tem os ônus e os bônus, muita gente achou que ele era prepotente ou que ele estava, né, muito abusado, mas não, ele queria era mostrar que ele estava ali à disposição do grupo e vem, obviamente, aí botando a cara realmente, se dedicando muito e sendo agraciado aí com boas apresentações e o mais importante, com os tão famosos aí e ausentes gols que a gente estava precisando, né? Não é à toa aí que ele vem marcando gols nessas últimas partidas, gols decisivos, gols que estão garantindo aí muito mais do que a vitória, os 3 pontos pra gente. A gente não podia deixar de falar sobre como a chegada do monstro impactou o sistema defensivo tricolor. Não tem nem muito o que a gente ficar falando, porque acho que até os adversários, qualquer jornalista, qualquer cronista esportivo, qualquer pessoa até que não goste do Fluminense, não tem como criticar o Thiago Silva, né? Por toda a sua carreira, por todas as suas apresentações na Europa, sempre foi um cara titular, sempre foi um cara de grandes apresentações e chegou, né? A gente já dizia isso, ele voltou ao Fluminense num auge físico dentro da sua idade, que é avançada, mas todo mundo dizia que ele seria, sem dúvida nenhuma, se não o maior, um dos maiores zagueiros em atividade no futebol brasileiro. E ele está se provando, né, muito mais do que o futebol apresentado por ele, que a gente já esperava que fosse de altíssimo nível, como ele consegue elevar o nível do zagueiro que está jogando ao seu lado. É óbvio que a gente imagina, né, um cara mediano para bom olhar para o lado e ver o Thiago Silva
fazendo parceria com você, te dá uma confiança muito maior. Né? Além dele ser um grande jogador, como que ele orquestra aquela defesa, como ele aponta, como ele tem os atalhos do jogo e como ele organiza o sistema defensivo do Fluminense. Não só com a bola no pé, mas também sem a bola, fazendo ali as indicações de vai, volta. Isso está sendo muitíssimo importante para essa solidez defensiva do Fluminense. Ele gosta de estudar, ele gosta de ver o jogo, ver os erros, ver o posicionamento dele e do companheiro dele, e você vê durante os 90 minutos que ele está toda hora. Ele aponta para o lateral, ele aponta para o zagueiro que está do lado dele, ele aponta para o volante, ele vai instruindo toda a parte defensiva do time e é um ganho gigantesco. E esse ganho, obviamente, reflete nos pontos, porque o Fluminense já pontuou mais nos 3 jogos com ele do que nos 16 anteriores sem o Thiago Silva. Isso não é coincidência, né? Obviamente que não. Como eu falei lá no início do vídeo, a estreia do Thiago era algo muito esperada pela torcida do Fluminense. Eu vi também muito jornalista dizer que o Thiago não seria o salvador da pátria, e acho que no fundo nenhum tricolor imaginava isso, mas a gente esperava sim que a estreia dele traria um salto de qualidade muito grande para o sistema defensivo, como de fato aconteceu. A grande discussão no Twitter depois do jogo foi que se o Diniz ainda tivesse no Fluminense, com o acréscimo do Thiago Silva, a volta do André de lesão e o Aras na Copa América, o time estaria tão bem quanto está com o Mano Menezes hoje? Qual a sua opinião? Eu sinceramente acho que não, porque o Diniz morreu abraçado com aquele estilo de jogo. O Diniz não ia mudar o estilo de jogo. O estilo de jogo dele era: pegou a bola no meio de campo, era toque pro lado, toque para trás, o Fábio saindo com aquele jogo lento que a gente viu que ano passado deu certo, mas que esse ano não estava dando mais certo. Eu acredito, a gente chegou a jogar com o André, a gente chegou a jogar com o Arias e a coisa não funcionava. Então eu acho que o esquema de jogo do Diniz, ele se deteriorou, ele ficou saturado. Os outros times, obviamente, aprenderam, estudaram a neutralizar o Diniz, né? E eu acho que mesmo se o Diniz permanecesse, a gente não conseguiria essa arrancada. O Mano é um cara totalmente diferente, né? Aquela questão eu odeio essa expressão do posicional e do aposicional, né? Mas é a questão o Mano gosta dos jogadores nas suas posições, e a gente vê que nós temos 20 times na Série A, só o Diniz jogava diferente. Ok, ano passado deu certo e graças a Deus que deu certo. Pudemos, né, dividir ali e viver talvez uma das maiores emoções das nossas vidas como tricolores com a conquista da América. Né? Esse ano eu particularmente só fui ao Maracanã na final da Recopa e graças ao nosso colombiano querido John Arias saímos do Maracanã com a Recopa, que também era algo impensável perder para a LDU de novo. Mas voltando aqui aos treinadores, eu acho que, cara, só dá para acreditar mesmo a questão divina, né, do Mano ter aceitado o desafio. Vale lembrar que o Fluminense chegou a procurar outros e que não aceitaram. Era a terceira opção. O Mano foi a terceira opção, muita gente na torcida, e aí eu me incluo nessa, torcemos o nariz, putz, Mano. Mas assim, vale lembrar que meio de temporada os bons treinadores estão todos empregados. E para mim tem sido uma grata surpresa, não só o que ele tem feito no campo, o Diniz, que era psicólogo, que tinha toda aquela pompa, né, de querer cuidar do ser humano, e o Mano com muita humildade ali, com muito aquele jeito gaúcho dele, com calma, vem trazendo bons resultados, fazendo com que o time, né, volte a jogar ali o feijão com arroz, que a gente sabe que o nosso elenco, jogando feijão com arroz, não é para estar no Z4. Né? Se não é para brigar por título, principalmente nos pontos corridos, onde a gente larga muito mal, né? Eu faço uma analogia sempre à Fórmula 1. Se você larga mal, você tem muita dificuldade para recuperar as posições. Agora, no mata-mata, acho que é o momento da gente crescer e ir para dentro aí das oitavas, tanto da Copa do Brasil quanto da Libertadores. Então, eu gostaria de acrescentar, eu assino embaixo de tudo que você falou, eu não acredito com o Fernando Diniz, mesmo com o acréscimo de qualidade que trariam esses jogadores de volta, o Fluminense estaria numa situação tão boa, principalmente por conta de modelo de jogo.
além do modelo estar saturado, a gente vê com o Mano Menezes uma mudança muito evidente de que os times tinham muita facilidade de atacar o time do Diniz. Sim. Isso é assustador. O time do Fluminense, ao invés de fazer uma marcação-pressão quando perdia a bola no campo de ataque ou fazer uma marcação forte no meio-campo, ele não fazia nenhum dos dois. O time corria todo para trás, meio que de costas para o time com a posse de bola, para poder se armar defensivamente, e tomava muita pressão desnecessária. Por isso que o Fábio constantemente era o melhor em campo. E essa solidez defensiva que traz o Mano Menezes, essa ideia de que para você ganhar um jogo, primeiro você tem que parar de tomar gol e depois você pensa no que vai fazer lá na frente, é uma ideia que eu concordo muito. Eu costumo até brincar com os meus amigos e sempre brinquei assim, cara, quer espetáculo? Vai pro teatro. Futebol é ganhar jogo, ganhar 3 pontos e pronto, acabou. É isso. Quer ver gol pra caramba? Liga aí nas Olimpíadas, no handball, sai gol a rodo, toda hora. É 20 pontos, é gol toda hora. Então, assim, o time para ganhar ponto precisa ganhar jogo. 1-0 pro Fluminense hoje é goleada. Ponto final. O Fluminense precisa continuar nessa crescente, como você disse. Para quê? Para na próxima rodada, no jogo contra o Bahia, vencer esse jogo dentro de casa, expectativa de Maracanã não lotado, mas entupido de gente, para a gente buscar essa vitória, poder sair da zona do rebaixamento na hora certa, antes dos confrontos do mata-mata, para a gente ter uma tranquilidade para olhar para esses confrontos e falar, vamos focar aqui agora, vencer esses jogos e seguir em frente no Campeonato Brasileiro e nas Copas, tentando levar até o limite, até quando der ali tudo junto. E quem sabe no mata-mata, a gente sabe que o Mano Menezes é super copeiro, ganhou 3 Copas do Brasil na sua carreira, então é um cara que tem experiências em ganhar mata-mata. Quem sabe aí ele ainda não acaba trazendo um caneco para casa, porque a gente sabe que qualificado o elenco do Fluminense é. E aproveitando esse gancho, falando um pouquinho da nossa saída da zona do rebaixamento, que está apenas a 1 pontinho. Mesmo com alguns resultados ruins na rodada, como a vitória do Vitória no Allianz Parque e também o Criciúma vencendo o Juventude, mais uma vitória do Fluminense e o nosso viés de melhora, ele só aumenta, nos faz estar mais confiantes nessa recuperação dentro da tabela. Eu te confesso, vou te falar por mim, né? Eu, Hugo, tricolor aí, chancelado aí pelo velho Leonardo Amaral aí há 49 anos, eu te confesso que eu não conseguia olhar a tabela. Porque enquanto o Fluminense não ganhava, não adiantava secar ninguém. E acho que esse sentimento é muito do tricolor. A gente entrou definitivamente agora na briga contra o rebaixamento. Até 3 rodadas atrás, a gente sequer estava brigando. A gente era o saco de pancada do campeonato. A gente não ganhava ninguém, a gente não se apresentava minimamente, dignamente, para ganhar ninguém. Então agora não, a gente 3 vitórias, 9 pontos, a gente entra na briga literalmente contra o rebaixamento e acho que essa crescente tem tudo para continuar e a gente fatalmente vai sair dessa incômoda situação. Como você bem falou, tomara que já seja aí nas vésperas, né, das oitavas, que a gente consiga avançar nas Copas, para passar tanto por Juventude quanto por Grêmio. Não são nenhum 2 bicho-papões, a gente entra nessa crescente para brigar aí de igual para igual com as 2 equipes, as quais a gente teve muita dificuldade no Brasileiro, né, porque pegamos os 2 num péssimo momento. Agora a história vira e é isso. Acho que a gente tem tudo para avançar no Brasileiro, deixar essa péssima marca aí, onde chegamos até a pior campanha da história do Fluminense. E quem sabe, como você falou, o Mano tem títulos no currículo, é um cara que tem conhecimento, já mostrou isso, né, no nosso dia a dia aí, nos nossos resultados, nas nossas apresentações, e a gente espera, obviamente, que ele consiga fazer um bom trabalho. Ele que entrou aí como um salvador da pátria, como um tampão, né, tem tudo para levar esse elenco aí, quem sabe, ainda a alguma conquista num ano que parecia já perdido. A melhora é tão evidente que com 17 ou menos pontos em 19 jogos, 11 times já conseguiram escapar do rebaixamento. Há algumas rodadas atrás, todos os times que tinham a mesma pontuação que o Fluminense, número de jogos jogados, todos eram rebaixados.
chegou até o Fluminense ser uma das piores campanhas da história do Campeonato Brasileiro. E a gente vê como a cada rodada, a cada vitória, um passinho de cada vez, esse cenário vai ficando mais positivo para o Fluminense. E a nossa tendência realmente agora é estar numa crescente para a gente, quem sabe, nos recuperar no Campeonato Brasileiro, que tem que ser a prioridade. Por mais que a gente tenha um entusiasmo nas Copas, porque a gente sabe da capacidade do elenco do Fluminense, eu acho que a confiança, depois dessas 3 vitórias, ela vira para a gente poder pensar na Copa do Brasil, que está batendo na porta já nesse meio de semana. Daqui a 2 semanas tem Libertadores, porque a gente sabe da capacidade do elenco do Fluminense. É um bom elenco, é um elenco forte e um elenco que pode chegar no mata-mata com condições de bater de frente com o Palmeiras, assim como bateu no duelo no Maracanã, de bater de frente com outras equipes que são tão qualificadas quanto o Fluminense. Mas a gente tem que ter pezinho no chão, vamos recuperar no Brasileiro. Acho que é importante também a gente ressaltar, né, Vitor, já finalizando aí, o tempo que o Mano está tendo para conhecer o elenco e o tempo que o elenco está tendo para dissolver aquela ideia do Diniz de quase 2 anos. Né? A gente vê, por exemplo, o Martinelli ainda com uma certa dificuldade de entender a mudança do jogo. Marquinhos. O Marquinhos. Jogou na lateral quase o ano inteiro. Pois é, que jogou esse ano. Marquinhos chegou esse ano, né? Ano passado ele não estava. Mas assim, a dificuldade do elenco, obviamente, de esquecer o Diniz. E aí eu tô dizendo não só da parte tática, mas também da parte emocional. O Diniz foi um cara que viveu muito ali, intensamente, vitórias, conquistas e a vida daqueles caras. Então assim, o Ganso foi um cara que sentiu muito a saída, o Cano. Então assim, isso eu acho importante a gente destacar. O elenco parece que está assimilando que realmente a página virou e o Diniz vai ficar como um bom amigo, né, para ligar e trocar uma ideia, mas de que o professor agora é humano. É isso, então é assim que a gente vai ficando por aqui. Considerações finais, Hugo? A consideração mais importante desse vídeo, eu acho que é mandar um abraço mais que especial aqui pro meu irmão Breno Macedo, também para Joyce, para o Felipe, para Fernanda, que são amigos queridos aqui de São Fidélis, um amigo de longuíssima data, que estão vivendo em Portugal já há 4 anos, estiveram conosco aqui em São Fidélis semana passada, né, acabando as férias, e queria mandar um abraço muito especial aqui para a galera da Flu Lisboa, né, a qual o Breno pertence, a qual o Breno leva aí a nossa paixão tricolor, não só ali para Portugal. Eu brinco, né, que ele é o nosso embaixador aí do Canal do Guará na Europa, na Ásia. Então queria mandar um abraço especialíssimo aí para todos os tricolores membros da Flu Lisboa, pedir para a galera se inscrever, né, aqui no canal, dar uma força aí pro Vitor Hugo e vamos que vamos, falar de Fluminense pra gente é sempre um prazer e sempre uma alegria. É isso, eu quero agradecer a participação do meu pai, do Hugo, um abração para toda a galera da Flu Lisboa, inclusive estou esperando o cachecol para colocar lá no meu cenário em Niterói. Prometido pelo Breno. Foi prometido pelo Breno, então está sendo cobrado publicamente para ficar com vergonha quando voltar ao Brasil, se não trouxer. Vai mandar pelo correio. Melhor ainda, bom que chega mais rápido. E um abração para todos os tricolores aí, não só da Europa, mas que acompanham essa paixão de fora do Rio de Janeiro, que com certeza eu morei aqui em São Fidélis por um tempo, de ficar com o coração apertado. Queria agradecer também a todo mundo que tem se inscrito no canal do Guará. Eu tenho particularmente, né, como fã número 1 aqui do trabalho do Vitor Hugo, pedido a muita gente, então o pessoal do meu trabalho, os meus amigos, as pessoas do meu entorno aí que têm apoiado, tem muita gente ajudando no compartilhamento, até que não é tricolor, né, e que gostam da gente, que não tem essa loucura, né, de querer o mal ao rival, né? Nós somos rivais dentro de campo, mas somos todos amantes do futebol, então tem muita gente inscrita no canal do Guará que nem tricolor né? E assim, eu sempre peço, se você não é tricolor, encaminha para um amigo tricolor. Todo mundo que não é tricolor tem um conhecido, tem um parente, e aí encaminha para essa pessoa, que com certeza ela vai curtir o conteúdo, ela vai compartilhar também para outras pessoas, e a gente segue aí com o objetivo de chegar a 1000 inscritos até o final do ano. A gente já está chegando né, praticamente aí em agosto, e vamos seguir nessa meta aí. Acredito eu que até antes do final do ano a gente estoura aí esse 1K
no canal do Guará. Ouçam a voz da experiência e se inscrevam aqui no canal do Guará para acompanhar mais vídeos sobre o Fluminense. Te espero amanhã no pré-jogo contra o Bahia. Um abraço.